Boa tarde, paz seja com todas vocês. Estamos aqui mais um dia para a leitura desse livro maravilhoso e hoje vamos para o capítulo 4. Como o Senhor tem ministrado o nosso coração, não é verdade? Como o Senhor tem falado conosco. Ative seu cérebro. Da doutora Caroline Leaf, acho que é assim que fala, gente. Então vamos para o capítulo 4. Aprisione esses pensamentos. A passagem bíblica: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos levar cativo todo pensamento e vamos torná-lo obediente a Cristo, obediente ao nosso Senhor. 2 Coríntios 10. Conceito científico relacionado. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você, na verdade, direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e para estabelecer novos circuitos saudáveis. Onde? No seu cérebro. A habilidade de acalmar a mente, de acalmar sua mente, concentrar sua atenção na questão atual, monitorar seus pensamentos e eliminar as distrações que passam pelo seu caminho é uma habilidade poderosa e excelente que Deus lhe deu. Tome posse disso. Deus te deu essa habilidade. Por isso que é muito importante escrever. Eu gosto de escrever. Eu já mostrei para vocês o meu caderninho, que é o meus rotineiros que eu fiz. E eu gosto de escrever. E quando eu vejo algo novo assim, eu tomo posse disso. Aí eu coloco: eu sou corajosa. Por quê? Porque eu tomei posse daquela palavra que o Senhor falou para Josué. Então, olha aqui, olha, eu tomo posse dessa habilidade que Deus me deu. Aí eu escrevo: eu sou capaz de eliminar as distrações, porque eu tenho habilidade. É isso, Deus me deu essa habilidade. Então eu tomo posse, aí eu vou escrevendo, aí de vez em quando eu vou lendo, todos os dias, não dou conta de ler tudo todos os dias, mas isso tem feito a diferença na minha vida. E você também pode começar a fazer isso, pode tomar posse daquilo que Deus tem para você. E é algo importante que eu escrevo sobre quem eu sou em Deus, por quê? Porque foi Deus que me criou, de forma maravilhosamente. Aí eu escrevo os motivos de gratidão. Gente, eu dou direto, eu deito com os meninos e falo assim: você é grato pelo quê? Aí eu falo assim: eu sou grata pelo chuveiro. Ontem eu não tive nem como tomar banho no chuveiro, porque a água tinha acabado. Mas eu sou tão grata. Gente, hoje nós somos mulheres que abrimos a pia ali, a torneira, lavamos a nossa vasilha, apertamos o botão, acendemos o fogão. Antigamente, minha mãe passou por isso, tinha que buscar lenha, tinha que cozinhar, era tão difícil. Então, escrever motivo de gratidão, isso também transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. E eu encorajo você, todos os dias, escrever eu sou, quem eu sou em Deus, tomando posse da palavra. Olha, eu tenho a habilidade poderosa que Deus me deu para eliminar os pensamentos ruins, para monitorar meus pensamentos e eliminar as distrações. E você também pode escrever a profecia, porque a boca fala que o coração está cheio, porque você tem o livre-arbítrio, você pode profetizar. Isso vai fazer diferença na sua vida, como Deus tem feito na minha vida. Fica a dica. Porém, na era agitada em que vivemos, temos nos destreinado nessa habilidade natural e necessária. Natural porque está estabelecida na escritura do cérebro, permitindo-o capturar e disciplinar pensamentos ruins, caóticos. Necessária porque ela acalma nossos espíritos para assim nos sintonizarmos e ouvirmos quem? A Deus. Quantas vezes eu já falei de ter aquele momento a sós, olhar para o céu, ter esse momento é o quê? De você olhar para dentro de si, o que eu estou pensando? E você ter esse momento de solitude para ouvir Deus, para sintonizar com Deus. Só que nós estamos tão ocupados com o dia a dia. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Aí nós, mulheres, já vamos analisando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Trazemos tudo, aí a nossa mente só fica cansada, cheia o tempo inteiro. E não damos tempo para ouvir a Deus.
Então, quando temos consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente, e passa a ser desenvolvida e dependente. Olha que lindo o que nós podemos fazer. Monitorar os nossos pensamentos. Aí nós podemos ser ligados novamente a Deus, aprisionar os pensamentos negativos, levar cativa a Deus. Pesquisas datadas dos anos 1970 mostram que monitorar nossos pensamentos de uma forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecer desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Essa mudança é evidenciada no funcionamento emocional e cognitivo, assim como no nível nervoso. Minha pesquisa mostra que pensar de maneira concentrada e controlada leva a uma melhoria impressionante no funcionamento cognitivo e no equilíbrio emocional. Muitas vezes eu ficava só questionando por que a pessoa é tão equilibrada emocionalmente e eu não consigo. É uma luta diária. Mas é porque depois que a gente começa a monitorar o nosso pensamento, olha aqui, é impressionante. Até nisso, o funcionamento cognitivo e no equilíbrio emocional. Isso é importante para a nossa vida, para lidar com o nosso marido, para lidar com os nossos filhos, para lidar no trabalho, para ter esse equilíbrio emocional nas circunstâncias, porque nós não controlamos as circunstâncias, mas nós devemos controlar, eu devo controlar a mim, e você deve olhar para você e controlar a si mesmo. Mas isso é necessário treinamento. No que eu estou pensando? Libertando-se de fardos. Disciplinar e controlar os seus pensamentos é um dos primeiros passos para se libertar dos fardos do mundo e começar a aproveitar a vida apesar deles. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você, na verdade, direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e para estabelecer novos circuitos saudáveis no seu cérebro. A passagem de 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, é bastante clara quanto às instruções nessa questão. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Provérbios 4, 20 e 22, o sábio conselho é: atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Gente, a palavra de Deus não é mentirosa. Ela é vida, é viva. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E você quer vida para o seu corpo? Queremos encontrar saúde? Então vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos dar ouvido, levar cativo todo o pensamento que está roubando a sua paz. Leva cativo a Cristo. O principal sucesso no monitoramento dos seus pensamentos será concentrar-se no caminho de Deus, primeiramente, não nos caminhos do mundo. E a ciência está mostrando que meditar nos elementos do ensino de Jesus estabelece novos circuitos saudáveis no cérebro. A ciência mostra os benefícios de monitorar os seus pensamentos. Quando você toma uma decisão consciente de concentrar e direcionar sua atenção de forma correta, você muda a matéria física. Seu cérebro e seu corpo mudam de uma maneira saudável. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reestruturação dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular em uma direção negativa ou positiva. É você que escolhe. Você lembra que a neuroplasticidade pode agir a seu favor ou contra você? Aqui, ó, você escolhe. Eu quero positiva. Quem deseja que age a seu favor na direção positiva? Eu creio que todas vocês querem. Mas nós temos o poder da escolha.
temos o livre-arbítrio. Os benefícios são ainda maiores do que os cientistas das décadas de 1970 e 80 imaginaram. Meus pacientes que tiveram sucesso com terapia deram seus primeiros passos rumo ao êxito quando começaram a concentrar a atenção e a monitorar seus pensamentos. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. É difícil demais. Nunca funcionou antes. Eu não sou inteligente o suficiente. Não é exagerado enfatizar os benefícios de monitorar quaisquer pensamentos negativos como esses. Não monitorar esses pensamentos pode levar a uma espiral decadente rumo à confusão e a vários níveis de desespero mental. É a crença, né? Aquilo que você acredita que você é, que você não é capaz. Ah, nunca deu certo antes, por que agora vai dar? Eu não sou inteligente o suficiente para fazer uma faculdade. Ah, eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso, fazer aquilo. Opa, olha o que você está pensando. Olha que pensamento negativo. Comece a monitorar esses pensamentos seus. O médico e o monstro. Um interessante conjunto de pesquisas mostra como certo tipo de proteína, chamada proteína priônica, trabalha mais ou menos como o médico e o monstro. A história é frequentemente usada como uma metáfora do homem bom que esconde um lado ruim. Quando uma proteína priônica reage consigo mesma, ela realiza um papel crucial em doenças neurodegenerativas, que levam a síndromes terríveis, como a doença da vaca louca. Mas cientistas descobriram que a proteína priônica é gerada em grande quantidade em sinapses, o ponto de contato onde sinais são passados de uma célula nervosa para outra. Prions ajuda a criar memórias autossustentáveis de longo prazo e de longo prazo. Eles também são importantes na neuroplasticidade, que é a mudança e a estruturação que acontece em nosso cérebro quando pensamos e aprendemos. E, finalmente, eles estão envolvidos na neurogênese. O ponto aqui é que essa proteína faz coisas maravilhosas no cérebro, em resposta a sinais positivos, que viram um caos em resposta a sinais negativos. Está vendo que tudo é escolha? Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação e toda e qualquer variação de emoções relacionada ao medo, envia o sinal errado. Envia o sinal errado. E vem o quê? As respostas, sinais negativos. Outro exemplo do círculo vicioso. O estresse é a chave para entender a ligação entre a depressão e as doenças cardiovasculares. Pesquisas mostram que 40% a 60% dos pacientes de doenças cardiovasculares sofrem de depressão clínica. E 30% a 50% dos pacientes que têm depressão clínica correm o risco de ter doenças do coração. Olha aí. Não monitorar e impedir esses pensamentos leva a outros, que são tóxicos e negativos. E se estabelecerem no cérebro, isso pode levar a pensamentos depressivos, os quais levam o corpo a ir para o nível 2 de estresse. Em resposta, o sistema imunológico produz proteínas chamadas citocinas, incluindo uma chamada interleucina, como uma resposta inflamatória e positiva para proteger o cérebro e o corpo contra o estresse. Se o estresse não é controlado, a depressão aumenta e a pessoa passa para o nível 3 dele. Com o tempo, a inflamação também aumenta e pode levar a osteoesclerose, endurecimento das artérias, e a doenças cardiovasculares. Olha o que pode gerar no corpo de uma pessoa, quando ela não consegue monitorar os pensamentos negativos. Tudo isso acontece pela falta de monitoramento dos pensamentos tóxicos e negativos. E esse é apenas um processo doentio. Há uma multidão de outras manifestações que ocorrem devido ao não impedimento desse ciclo. Pesquisas recentemente mostraram que ensinar estratégia para lidar e controlar o estresse, a reação do corpo a pensamentos tóxicos, poderia fazer com que o indivíduo suscetíveis à esquizofrenia e outras desordens neuropsiquiátricas fossem menos vulneráveis. Até pessoas com esquizofrenia fossem menos vulneráveis. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos pensando em tudo de qualquer jeito? Em tudo?
que será de mim, meu Deus, amanhã? O que será de mim? O que será? O que vai acontecer? E que será o quê? Nós lemos já no outro livro que 90% das nossas, de tudo que a gente preocupa, 90% não acontece. Por que roubar o momento presente? Por que sofrer o hoje com aquilo que nem sabe se vai acontecer? Vamos monitorar os nossos pensamentos para ter saúde no nosso corpo, na nossa mente. Comece a partir de hoje. Mas nós já falamos sobre isso há muito tempo, há muitas vezes, nós já repetimos. Tem coisas que temos que repetir várias vezes. E aqui é cientificamente comprovado. Pesquisas levam apenas de 5 a 16 minutos por dia. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos altera o estado das partes frontais do cérebro, que são mais propensas a interagirem com o mundo. Pesquisas também mostram que esses mesmos 5 a 16 minutos de atividade mental profunda e intensa aumentavam a chance de ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. Uma perspectiva mais feliz sobre a vida, independente das circunstâncias, porque eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso ser feliz, independente disso. Deus nos abençoou com mentes poderosas e capazes de moderação, segundo Timóteo 1,7. Quando direcionamos nossa atenção através de monitorar nossos pensamentos, nós fornecemos um alvo para as nossas capacidades mentais. Então, Deus dará a você um projeto e seu equilíbrio será restaurado. Se você não permitir que Deus dê a você uma tarefa mental, o inimigo certamente irá tentar capturar seus pensamentos e destruir seu equilíbrio. O que você escolhe? Permitir Deus, né? Que dê a você uma tarefa mental. Ou o inimigo, ele vai fazer de tudo para capturar seus pensamentos e destruir. Deus criou o lobo frontal de nossos cérebros precisamente para fazer isso. Lidar com as tarefas mentais que ele nos deu. Essa perspectiva está enfatizada na versão A Mensagem de 2 Coríntios 10:5. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo o impulso em estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Se você colocou esse pensamento ruim, se você deu crédito, acredita naquilo que as pessoas falarem a seu respeito e isso virou uma crença, você também pode colocar os bons pensamentos. Você pode levar esses pensamentos cativos a Cristo e tomar posse da mente de Cristo e usar essas ferramentas poderosas de Deus para esmagar tudo isso, para derrubar barreiras. Você pode. Deus te deu essa graça de edificar pela obediência, rumo a essa maturidade. Tome posse dessa palavra hoje. Nosso normal é a perfeição, porque fomos criados à imagem de Deus. Cada dia nos tornamos mais semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus. Quem nos criou? Ele criou o mundo, haja água, haja luz, tudo ele com a sua palavra. Agora, para fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem. Olha que privilégio. Olha no espelho e fala assim, eu sou a imagem do Criador, do meu Pai. E ainda temos a mente de Cristo. Então, nosso estado normal é de perfeição. Temos a mente de Cristo, então nós, para tomarmos uma decisão, pedimos, Senhor, eu tenho a tua mente, me ajuda nessa decisão, me ajuda a levar cativo todo pensamento, deixa eu monitorar o meu pensamento aqui, porque eu tenho a mente de Cristo. Você imagina Cristo pensando como um derrotado? Você imagina Cristo pensando nas catástrofes desse mundo e se entregando à depressão, se entregando a... Você imagina Cristo assim? Nós temos a mente de Cristo. Nós somos criados à imagem do Senhor. E a cada dia queremos copiar o Senhor Jesus, não é verdade? A ciência agora é capaz de demonstrar que somos movidos a amor
E o medo, que traz tudo o que é tóxico, não é, portanto, nosso estado normal. Isso significa que nossa tendência natural inspirada em Deus é ao otimismo e a saudáveis e bons pensamentos. Temos, assim, uma liberdade dada por Deus para escolher entre o certo e o errado. Mas ela vem junto com condições. Te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Isso é evidenciado claramente no cérebro, quando más escolhas são feitas ou aqueles pensamentos negativos que não são monitorados. A estrutura nervosa é distorcida, o que resulta em interrupção da função normal. Deus criou o ser humano para observar seus próprios pensamentos, capturar os que são ruins e livrar-se deles. A importância de monitorar esses pensamentos não pode ser subestimada, pois pesquisas mostram que a vasta maioria das doenças físicas e mentais vem da nossa vida mental, não do ambiente e dos genes. Olha, as pesquisas mostram que a vasta maioria, tem doença que vem dos genes do ambiente, mas a maioria das doenças físicas e mentais vem da nossa vida mental. Uma mente indisciplinada é cheia de uma corrente contínua de preocupações, medos e percepções distorcidas que iniciam processos degenerativos na mente e no corpo. Não podemos deixar de levar cativos todos os pensamentos à obediência a Cristo. Decore esse versículo, 2 Coríntios 10:5. E eu creio que Deuteronômio também vocês já decoraram, né? 30:19. O Senhor propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. E escolha levar cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Resumo do capítulo 4. Primeiro, a estrutura do cérebro nos permite monitorar e disciplinar os pensamentos caóticos. Segundo, monitorar nossos pensamentos é necessário porque acalma nossos espíritos para, assim, nos sintonizarmos e ouvirmos a Deus. Quando temos consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente e passa a ser envolvida e dependente. Pesquisas datadas dos anos 70 mostram que monitorar nossos pensamentos de uma forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecerem desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reestruturação dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular de uma direção negativa ou positiva. A escolha é sua, a escolha é minha. Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação e toda variação de emoções relacionadas ao medo, envia o sinal errado até o nível de DNA. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos do dia por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro, para que sejam mais propensas a interagirem com o mundo e aumentam a chance de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. Somos movidos a amor. E, posteriormente, é o que aprendemos, o medo. Nós aprendemos a ter medo, né? Eu já te falei, aqui, aquele medo que te protege é normal, mas o medo, ele é aprendido. Mas nós somos movidos a amor, porque Deus, ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Glória a Deus. Então, nós podemos escolher, né? Seja bem-vinda, Renata, Maria Socorro, Vânia, Deus abençoe vocês. Nós podemos escolher e podemos aprisionar esses pensamentos negativos. A escolha, gente, é de cada uma de nós. A escolha é sua. Nós estamos lendo aqui para aprender. Que olha que lindo. Eu posso monitorar meus pensamentos, isso vai ajudar a acalmar, vai ajudar eu ter acesso a ouvir a voz de Deus. Monitore seus pensamentos. Não deixe, olha, esses pensamentos te dominarem. Quando conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos mais saudáveis.
quando nós nos dedicamos a isso. Então, a importância de pensar no que está pensando. A partir de hoje, olha a importância de pensar naquilo que está pensando. Monitore, questione cada pensamento, né? Que é a técnica DCD. Duvide desse pensamento, questione ele e determine os pensamentos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor tem aqui. Por quê? Nós vamos monitorar esse pensamento, vamos orar, vamos nos desativar das coisas desse mundo e conectar ao nosso Deus. Kelly, pode falar? Paz do Senhor, para quem eu ainda não dei. Hoje, esse livro falou muito comigo. Mais uma vez, eu estou passando por um momento difícil. E eu ia conversar, na verdade, com a Diana em particular. Mas vocês estão participando das coisas que estão acontecendo comigo desde o início. Então, eu achei que eu devia falar aqui no grupo. Vocês lembram que eu contei para vocês que antes eu... Só um minuto. Essas gravações eu estou deixando no YouTube livre, acesso livre. Você quer esperar eu parar a gravar para falar com a gente ou tem algum problema? Então tá, deixa eu parar. Gente, Jesus abençoe. Breve nós vamos voltar com o capítulo 5, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.